Show. Pessoal, tá gravando então. Fiquem à vontade para pôr a presença no chat lá. E amanhã eu atualizo no site as presenças, tá? Maravilha. Enquanto vocês vão colocando, a gente vai relembrando o que já foi visto até então. Bom, nós vimos até o presente momento, falando sobre direito dos tratados, nós vimos aí, desde a introdução, a importância, por exemplo, da Convenção de Viena, fizemos um estudo apartado só dela, depois nós fomos para o estudo das fases de elaboração do tratado, e na quarta-feira vimos a entrada em vigor do tratado internacional, sua violação, entre outros aspectos. Ótimo. Hoje, para fechar esse ciclo, essa matéria de tratados internacionais, que eu havia comentado com vocês que ela sozinha concentra boa parte do estudo do direito internacional público, nós vamos falar hoje sobre a extinção dos tratados internacionais. Bom, a extinção dos tratados, ela pode se dar de duas formas, basicamente, não é? Quando existe, espero que vocês já estejam com o material em mãos, né? Estava disponibilizado lá também. Quando existe uma pré-determinação, isso acontece notadamente naqueles tratados com tratados transitórios, nos quais nós vemos aí que existe, desde logo, uma data para o tratado acabar, não é? Então, eu tenho um termo de vigência, 5 anos, 10 anos, enfim, 20, conforme a vontade dos celebrantes, não é? Conforme a vontade daqueles que elaboraram o tratado. Maravilha. Então, chegado o prazo final do tratado, tem-se que ele estará extinto, não é? Nada impede que haja a possibilidade de prorrogação desse tratado. Mas se nada for dito em termos de prorrogação do documento, ao final do prazo ele estará extinto. Por outro lado, nós temos aí uma decisão superveniente, uma vontade de desfazer o tratado posteriormente, quer dizer, ela não é pré-determinada. É durante a execução, a vigência do tratado, que se... Isso, beleza. Durante a execução do tratado que vem a decisão de extingui-lo, não é? Veja, pouco importa aqui se o tratado é bilateral, multilateral, isso de fato não é levado muito em consideração, tá? O que eu quero que vocês entendam é que o tratado pode ser já com data pré-ajustada de uma validade, ou que essa extinção aconteça posteriormente, sem que haja essa predisposição, essa pré-determinação com relação ao seu tempo, não é? Ótimo. Pode acontecer nos tratados multilaterais que a decisão pela extinção seja tomada pela maioria. É o mais comum, né? É o mais comum. Porque, lembra, aquela ideia de unanimidade, ela atravanca, em certa medida, alguns institutos. Mas num tratado multilateral, é possível que a maioria chegue à decisão de que o melhor para todos naquele exato momento é dar o tratado como extinto, tá? Maravilha. Bom, sobre a extinção é mais ou menos isso, só essas formas que eu gostaria de conversar com vocês. Aí o próximo tópico que nós temos é a denúncia
Desculpa. A denúncia do tratado. O que é a denúncia? A denúncia é um instituto semelhante a uma espécie de retirada que nós vemos aqui, por exemplo, no direito societário. No direito societário, no direito empresarial, nós vemos lá que o sócio que discorda dos rumos que a sociedade está tomando, ou discorda de alguma decisão que tenha sido tomada pela maioria dos sócios, ele tem a opção de se retirar. A denúncia é uma das formas de extinção do tratado. Como assim? É um ato unilateral, então a denúncia é um ato unilateral de retirada, de saída do tratado, não é? E ela pode ser forma de extinção quando nós estamos diante de tratados bilaterais. Então eu tenho Estado A e Estado B envolvidos em um tratado. O Estado B manifesta sua denúncia, sua retirada, o tratado está extinto, porque não existe tratado consigo mesmo, não é? Agora, num tratado multilateral, a denúncia nem sempre resulta na extinção, não é? Do tratado. Porque, embora um Estado parte saia, outros podem continuar dando continuidade, dando seguimento à existência do tratado, né? Então, é um ato unilateral. Então, na Convenção de Viena, o entendimento do que é denúncia está assim, ó, é o ato unilateral pelo qual um partícipe em dado tratado internacional exprime firmemente sua vontade de deixar de ser parte do acordo anteriormente firmado. Então, é claro que isso deve ser feito de maneira solene, formal, através de uma carta de denúncia, que é um documento que noticia aos demais membros do tratado a vontade firme, como está aqui, né, de acordo com a Convenção de Viena, essa vontade firme de não mais ser parte daquele tratado internacional, tá? Agora, é claro que nós temos que nos perguntar o seguinte: é pura e simplesmente sair? É pura e simplesmente dizer, olha, muito obrigado, estou pegando meu boné, valeu aí por tudo até agora, mas de hoje para frente eu não faço mais parte do tratado? Ora, é óbvio que não pode ser tão simples assim também, né, turma? Feita essa notificação, essa carta de denúncia, nós temos que analisar algumas circunstâncias. A primeira delas, é possível uma denúncia parcial do tratado? Significa dizer, o Estado pode abrir mão de fazer parte de algumas partes do tratado, né? Olha, a Convenção de Viena ela tratou disso, mas de uma forma relativamente rasa, né? O que a doutrina costuma dizer, né? Que, veja, se o Estado pode fazer reserva antes de entrar num tratado, né? Estudamos isso. Então, tem lá o texto, 100% do texto. Aí o Estado que vai fazer parte desse tratado internacional, ele pode fazer reservas. Quer dizer o quê? Olha, de todo esse tratado elaborado aí, o Brasil, por exemplo, ele quer fazer parte, mas quer deixar de fora isso, isso e isso. 3 assuntos lá que o Brasil, por exemplo, não aceita. Posso dar exemplo prático. A convenção, acho que, salvo engano, é a Convenção contra a Tortura, para punir e coibir todas as formas de tortura, ela tem um protocolo facultativo, né, um documento posterior ao tratado, que admite denúncias pessoais, denúncias individuais, nas quais qualquer um de nós, em tese, poderia ir até o comitê do tratado contra a tortura e fazer uma denúncia individual.
Só que o Brasil ele fez uma reserva quanto a esse instituto. Então, nós brasileiros não podemos fazer esse tipo de denúncia individual, porque o Brasil abriu mão de fazer parte desse sistema de controle. O que o Brasil admite? Ele admite relatórios que são enviados, salvo engano, a cada 3 anos, admite denúncias de outros estados, o que raramente acontece, um estado soberano denunciando outro, e não aceita, quer dizer, ele fez reserva quanto à possibilidade de os indivíduos denunciarem violações referentes ao delito de tortura. Então, veja, se o Estado já pode fazer essa reserva antes de entrar no tratado, parece pouco lógico e pouco aceitável, pouco razoável, não é, que ele fizesse a denúncia parcial, né? Então, de certa forma, ou a denúncia é total, ou não se faz a denúncia, permanece no tratado. Tem aqui o Francisco Rezec falando. Imagina uma outra situação. O Estado que faz parte de um tratado mediante adesão. Quando ele fez a adesão, ele também poderia ter feito a reserva. Então, suponha que ele não fez reserva de nada e quis aderir completamente ao tratado, na sua integralidade. Aí, de repente, ele resolve denunciar a parcela do tratado que não lhe interessa. Isso seria uma forma de burlar o texto internacional, o texto do tratado. Portanto, isso não pode ser admitido. Tá? Depois nós temos lá, geralmente, turma, os tratados internacionais, eles possuem um prazo para que a denúncia surta efeitos. Então, primeiro ele pode possuir um prazo dentro do qual o tratado é indenunciável, como se fosse uma espécie de carência. Pode ter uma cláusula lá no tratado dizendo, olha, nos próximos 5 anos não se admite denúncia do tratado. É perfeitamente possível. E quem quis se obrigar, assinou e ratificou. Mas também o ato da denúncia tem um prazo, que também será estipulado em cada tratado internacional. Então eu posso ter lá um prazo assim, a denúncia realizada demorará ou levará 1 ano para surtir efeitos. Então faz a denúncia hoje, dia 21 de agosto de 2020, o Estado soberano só terá saído efetivamente do tratado no 21 de agosto de 2021. No nosso exemplo aí, usando 1 ano, pelo menos, para que a denúncia surta efeitos. Para que isso é importante? Porque os outros Estados parte, seja no tratado bilateral ou no multilateral, têm um certo prazo para se preparar para a saída daquele denunciante, tá? Então, é comum que seja estipulado certo prazo para que a denúncia passe a surtir efeitos. Aí, por exemplo, 6 meses, 1 ano, né? Falamos do período de carência, onde o tratado é indenunciável. E daí vem a pergunta: existe tratado que seja indenunciável? Ou seja, uma vez que o Estado entrou, ele não pode sair nunca mais, a não ser quando o tratado todo seja extinto? Essa previsão ela acaba provocando algum debate doutrinário, né? Claro, tem correntes extremas e correntes mais razoáveis, mais mistas, por assim dizer. A primeira corrente diz que o tratado é indenunciável. Isso é um absurdo, isso é bobagem. No direito internacional moderno, não há que se falar em tratado indenunciável. Eu digo assim, indenunciável nunca, né? Nunca pode ser denunciado. O Estado nunca pode sair do tratado. Por quê? Porque nós estamos diante de Estados soberanos. Eu não posso obrigar um Estado soberano a permanecer indefinidamente como parte de um tratado internacional, tá? A segunda corrente
fala que o tratado é sempre denunciável. Então é o outro extremo. Já é mais razoável, não é verdade? E uma terceira corrente fala que o tratado somente pode ser denunciado quando as partes hajam tacitamente acordado. Ora, me parece que a corrente número 2 é sempre a mais adequada, no sentido de que o tratado sempre é denunciável, sempre é possível retirar-se do tratado. Mas, como eu disse para vocês, a denúncia não é um ato puro e simples de retirada. Porque, eventualmente, o Estado pode estar em débito com o tratado. Veja, o tratado que criou a ONU, nós vamos depois falar no direito das organizações internacionais, mas o tratado que criou a ONU e qualquer outra organização internacional, ele tem um sistema de financiamento da organização. Né? A ONU não produz o próprio dinheiro, a ONU não comercializa nada, não tem atividade lucrativa. Não é? Nesse sentido, a ONU precisa de dinheiro dos estados. E já vou adiantar um pouco a matéria, mas todo o estado que faz parte da ONU, desde o mais rico ao mais miserável, paga uma cota. Claro que dentro de uma justiça distributiva, quem tem mais dinheiro paga mais, óbvio. Quem tem menos paga menos, mas existe uma cota mínima. Ela já deve ter sido reajustada, né? Até chegar à aula, eu vou procurar o reajuste, como é que está hoje. Mas até então, a cota mínima era 25 mil dólares, que é o mais baratinho que o sujeito paga dentro da ONU. Tá? Aí vamos supor que o Estado X está devendo sua cota anual, sua anuidade, já faz 5 anos. Ele está devendo lá alguns milhões, por exemplo, para a ONU. Ele pode sair da ONU? Essa é a pergunta. Ele está deixando obrigações em aberto. Como nós estamos diante de uma tese que diz que sempre o Estado pode se retirar, eu não posso segurá-lo, prendê-lo ali, porque ele não pagou a cota. O que pode ser feito? Aceita-se a denúncia, porque não tem outra solução, é um Estado soberano, e, eventualmente, se a ONU achar interessante, ela pode buscar perante a Corte Internacional de Justiça o pagamento dessas cotas que ficaram em aberto. Seria uma espécie de ação de cobrança internacional, tá? Então, para a gente ver que não tem nada debaixo do sol aí que seja novo demais, que a gente não entenda. Pelo contrário, são institutos muito similares com os do direito interno, tá? Então, eu tenho basicamente essa ideia de que se houve obrigações em aberto que geraram prejuízo, dano e não foram pagas, esse Estado pode ser demandado perante a Corte Internacional de Justiça, que inclusive faz parte do sistema da ONU, né? Aí depois falando, ó, denúncia e direito interno. Mas antes de continuar, tá tudo em ordem, turma? Tá tudo ok até aqui? Alguma dúvida? Quem chegou um pouquinho depois, eu aceito, se aparecer aqui, eu aceito, com certeza. Pede para ele tentar clicar mais uma vez. Eu aceito, claro. Para além disso, existe alguma dúvida, pessoal? Desculpa, às vezes eu começo a falar, entro em transe aqui e descambo aí a falar sem parar. Tá tudo ok com essas informações? Tudo em ordem? Ok. Tudo beleza. Show. Então vamos lá, vamos um pouquinho. Então, pede para o Fabiano entrar, por favor, de novo, ou dá uma ajuda para ele lá, por favor. Tá? Pode ser? Alguém ajuda o Fabiano? Tá. Vamos que vamos. Pessoal, quando eu falo em
Espera aí, só um pouquinho que... Aí, beleza, pronto. Show. Quando eu falo em denúncia e... Aí, beleza. Beleza, Fabiano. Ó, não é perseguição não, hein? É que não apareceu aqui na tela. Quando a gente fala em denúncia, nós temos que também analisar com relação ao direito interno, beleza? Porque, ó, lá, para ratificar o tratado, vinha a aprovação prévia do Poder Legislativo, né? Isso falamos já em encontros passados. E para denunciar o tratado, será que precisa também de autorização do Congresso, no caso do direito brasileiro? Pessoal, na verdade não, tá? E por que não? Porque a denúncia acaba sendo um ato de conveniência política, diferente da ratificação, que é um ato jurídico, tá? Então veja, lá na elaboração do tratado, onde que está o momento político da elaboração do tratado? Na assinatura. Se for conveniente politicamente, assina-se. Não sendo, nega-se a assinatura. A ratificação é parte de um rito jurídico, tá? Político-jurídico, mas com prevalência da parte jurídica. A denúncia, desculpa, a denúncia, por sua vez, ele é um ato de conveniência política. Portanto, não envolve autorização do Poder Legislativo. Isso foi decidido, não é, pela Suprema Corte norte-americana. E esse julgado da Suprema Corte acabou sendo utilizado como jurisprudência em outros países do mundo. Tá? O Clóvis Bevilacqua, aqui no Brasil, olha o gênio que é o Clóvis Bevilacqua, né? A gente encontra o estudo dele nas mais diversas áreas do direito. O Clóvis Bevilacqua afirma que quando o tratado é aprovado pelo Legislativo, todas as disposições são aprovadas, inclusive, e olha o pulo do gato aí, o que está implícito, inclusive no que tange a prerrogativa presidencial de denunciar o tratado de acordo com a conveniência política. Então, quando o Legislativo autorizou, aprovou o tratado, implicitamente o Legislativo também está dizendo: nós reafirmamos a autoridade política do presidente da República para, quando conveniente for, denunciar o tratado. Tá? Então, é uma competência implícita que está aí colocada quando dá aprovação pelo Poder Legislativo. Pessoal, com isso, nós damos cabo à matéria intitulada Direito dos Tratados. Havia ficado só essa quirera aqui para nós resolvermos hoje. Se não houver dúvidas, nós vamos adiante para falar do tema do Estado sob a ótica do direito internacional. Aqui para relembrarmos muito mais, relembrarmos os temas referentes ao Estado perante o direito internacional, que, na verdade, algumas coisas nós já aprendemos quando estudamos TGE, desculpa, eu falei IED aquela hora, mas é Teoria Geral do Estado. Podemos tocar adiante? Acabou o Guaraná. Sim, então vamos lá. Vamos que vamos. Bom, aqui nesse tema do Estado sob a ótica do direito internacional, nós estamos conversando sobre a forma como o Estado em si, o ente estatal, é visto sob o foco, sob as regras e princípios de direito internacional público. Porque lembra que nós falamos que
a sociedade internacional é uma sociedade aberta e igualitária. Então, é com base nessas premissas que nós estudaremos a colocação do Estado perante o direito internacional público. Tá? Bom, nesse aspecto introdutório, que na verdade é quase todo ele, porque não tem nenhum outro subtópico, eu peço desculpa, mas nesse aspecto introdutório, nós temos primeiro uma ideia de que eu tenho uma sociedade internacional que tem que ser composta por entidades soberanas, as quais recebem o nome de estados, não é? São os sujeitos internacionais, tá bom? Bom, o surgimento dos estados, ele é ou foi lento, né, gradual, é um sistema, é um acontecimento contínuo, não é fechado, lacrado no tempo. Vez por outra, nós ainda temos notícias, não é, de estados soberanos surgindo no planeta, tá? É claro que isso, vai pondo presença quem chegou um pouquinho depois, por favor. É claro que hoje em dia nós temos aí já o globo terrestre todinho tomado já, né? Eu não tenho mais aquelas terras inexploradas ou desconhecidas, né? Nós já conhecemos toda a superfície que está aí no planeta Terra. Claro que algumas têm os seus mistérios ainda e tal, mas nós já sabemos onde fica, pelo menos, né? Então, veja, o Estado, nesse aspecto, ele é esse ente que vai gradualmente surgindo. Ele possui uma personalidade originária de direito internacional público. Eu já tinha dito isso para vocês, mas repito. Os estados possuem, então, personalidade originária perante o direito internacional público. E as organizações internacionais, uma personalidade derivada, porque elas derivam da vontade dos estados. E aí vamos lá, né? Agora alguns conceitos bem já conhecidos de vocês. O Estado ele tem 3 elementos básicos, né? Quais seriam? Uma base territorial, né? Um território. E lembra que para chegar ao território eu tenho aqueles famosos acordos de fronteira, né? Que são tratados permanentes, perpétuos. Eu preciso ter aí uma comunidade humana, eu preciso ter um grupamento de pessoas, né, sobre esse território, e eu tenho um governo. Então é aquele triângulo que a gente aprendeu, né? Território, povo e governo, certo? Esse governo tem que ser um governo soberano. O que quer dizer com isso? Que não é submetido ao poder de nenhum Estado estrangeiro. Tá? Rapidamente, formas de governo que podem ser adotadas pelos Estados. Monarquia ou república. Né? Vocês devem lembrar que... devem lembrar não, porque talvez muitos nem fossem nascidos. Mas em 1993, nós tivemos plebiscito, não é, para discutir esses temas. Porque o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 88 estabelecia que, depois de 5 anos de vigência da Constituição, o povo deveria ser consultado sobre a forma de governo, monarquia ou república, e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Um espirro encalacrado aqui. Certo? E daí prevaleceu a república presidencialista. Tá bom? Embora nós tenhamos doutrinadores constitucionalistas modernos que dizem que o Brasil ruma para um parlamentarismo, mas oficialmente o Brasil é uma república presidencialista, né? Ótimo.
E daí a gente poderia fazer todas aquelas digressões sobre as teses contratualistas, não é? Rousseau, Locke, mas acho que isso já passou, vocês já tiveram aula disso em filosofia jurídica, tiveram aula em TGE também a respeito, né? Do contrato social. Tá. Importante para nós dizer que o Estado possui sobre o seu território uma jurisdição geral e exclusiva. O que quer dizer isso? Bom, a jurisdição geral quer dizer que a soberania estatal ela atinge todos os cantos, todo o seu domínio territorial, não é? E daí abarca todas as funções legislativa, executiva e judiciária. Porque, só para relembrá-los, essa tese de poderes, ela foi revista, em certa medida. Porque diz assim, né, são poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas a doutrina mais moderna, ela diz assim, não, o poder é um só. O poder soberano é uno, indivisível. O que eu tenho são as funções legislativa, administrativa e judiciária, né? Que é uma leitura mais afinada com o que há de mais novo, por assim dizer, em teoria da Constituição. Certo? Tudo bem. Então, quando eu digo que tem jurisdição geral, eu estou dizendo que tem soberania geral, tá? Sobre todo o seu domínio. E exclusiva, porque o Estado, o ente estatal, exerce todas essas competências, sem concorrência. Quer dizer, eu não tenho a intromissão de poderes soberanos estrangeiros aqui. Daí dizer que ela é exclusiva, ela exclui todas as outras. Você pode dizer assim, professor, mas e o que você me diz do cumprimento de sentença estrangeira? Né? O que você me diz do cumprimento de carta rogatória? Eu digo para você o seguinte, que isso nada mais é do que uma cooperação internacional. Quando o Brasil vai cumprir uma sentença estrangeira, antes disso é submetido ao poder ou à função jurisdicional brasileira, né, representada aí pelo STJ. Até então era o STF, mas de 2004 para cá é o STJ, não é? Nós vamos falar disso também. E o STJ vai analisar aquela sentença estrangeira e, se for conveniente no aspecto técnico, se não ofender a ordem pública brasileira, aí sim é possível cumprir essa sentença estrangeira aqui dentro. Então, veja, passa por um filtro, né? Vem lá uma carta rogatória uma carta rogatória da Itália para ouvir uma testemunha aqui no Brasil. Você vai perceber que, apesar do processo estar correndo na Itália, o cumprimento da carta rogatória, processualmente falando, se for um processo civil, se dará de acordo com as normas do nosso processo civil, né? Mas daqui a pouco no direito internacional privado, nós vamos ver a aplicação de um ordenamento estrangeiro aqui dentro. Sim, nós veremos, e é exatamente isso que acontece. Só que é a aplicação de um direito estrangeiro por um juiz brasileiro, um juiz nacional, né? De acordo com o Código de Processo Civil vigente no Brasil, de acordo com as nossas normas. E isso mesmo vale para o cumprimento de sentença. É preciso passar pelo filtro do STJ, né? E na carta rogatória também. Não se cumpre carta rogatória que seja contrária à ordem pública brasileira. Quando fala ordem pública, é o ordenamento jurídico. Imagina que vem uma carta rogatória, e assim, exemplos, né, daqueles bem absurdos para que a gente possa entender. Mas vem uma carta rogatória de um país que aplica castigo corporal
para os réus. E vem lá, ó, aplique 15 chibatadas no fulano. O STJ não vai dar cumprimento a isso, porque é afronta a nossa ordem pública, né? Felizmente não há castigo corporal no direito brasileiro. Certo? Maravilha. Dando sequência, tem uma observação aí também, só para lembrá-los, que o Estado possui o legítimo monopólio do uso da força. Né? Também matéria de IED e TGE, aquela força, aquela coerção, coação legítima praticada pelo Estado. O uso da força aqui, óbvio que não se refere à força física contra o corpo de alguém, né, como pena. A pena é tomar 8 socos no olho, né? Vai cegar o cara, né? Mas o uso da força, por exemplo, de a polícia, no momento do cumprimento de uma ordem de prisão, invadir uma casa, destruir uma porta, uma barreira que impeça o cumprimento daquela ordem, a força no sentido de o oficial de justiça poder executar penhora de bens, e assim sucessivamente, a própria prisão, né? E tudo mais. É aquele monopólio que vem do contrato social que nós assinamos tacitamente quando nascemos. Né? A gente já nasce dentro de um contrato social que está em vigência e nós aceitamos entregar para o Estado o monopólio de solução das controvérsias, para que nós não voltemos lá na época da vingança privada, do olho por olho, e por aí a coisa vai. Tá? Então, só para lembrá-los. Bom, sobre a formação dos estados, nós vamos também rapidamente aí dar uma pincelada, né? Que são coisas muito tranquilas, muito fáceis, que a gente já leu em algum momento da nossa vida estudantil. Bom, eu tenho a primeira forma de criação de um estado é a fundação direta, que hoje em dia ela é só histórica, não se verifica mais isso, né? Veja, quando ainda tinha terra de ninguém, res nullius, territórios não ocupados, um grupo social ia lá, ocupava aquele território e dizia, a partir de agora, isso é nosso. E passava, inclusive, a defender o território contra invasores, e conforme o tempo ia passando, ia se consolidando aquele local determinado como um estado. Né? A gente pode lembrar, por exemplo, das cidades-estado gregas. Né? Embora todas elas compusessem um quadro maior chamado Grécia, cada uma tinha sua soberania, sua autonomia e suas próprias regras, costumes e tudo mais. Mas eles compunham um grande quadro maior chamado civilização grega, não é? Exemplo clássico de diferença que a gente ouve sempre, Atenas e Esparta, né? São cidades que comungavam de uma ligação maior por fazer parte ali da Grécia, mas tinham diferenças brutais, não é? Que fica bastante evidente, não é? Nos livros e tal, até no cinema foi colocado com os filmes lá do 300, os 300. Esparta é um local muito mais voltado para uma cultura militarizada, não é? Onde inclusive as mulheres tinham alguns direitos, e a Grécia voltada para uma cultura mais de desenvolvimento intelectual, artístico, cultural, e onde, por exemplo, as mulheres aí já não tinham direitos nenhum. Tá certo? Beleza. Então, essa é a fundação direta. Pessoal, no que diz respeito à fundação direta, é importante a gente lembrar, e daí também são conceitos históricos, que todo Estado tem Constituição. Não é isso? Pelo menos ao longo da história. Porque depois da Revolução Francesa, vem lá, né? Todo Estado que não tiver separação de poderes e garantia de direitos fundamentais não tem Constituição. Mas esse é um conceito moderno. No conceito clássico, antigo, todo Estado tem Constituição. Ainda que ela seja uma Constituição meramente costumeira, consuetudinária, passada adiante de forma verbal,
ou alguns estados que tinham como sua constituição texto religioso, como o Estado hebreu, né, que é o primeiro caso de constitucionalismo, dizem que é o Estado hebreu, que usava como texto constitucional os 5 livros lá do Antigo Testamento, o Pentateuco, a Torá. Então, a primeira constituição de um Estado ela é chamada de Constituição fundacional, poder constituinte fundacional. Ele está fundando ali um novo Estado. E as modificações que acontecerão dessa Constituição, aí é um poder constituinte reformador, um poder constituinte derivado, né? Bom, a segunda forma de constituição dos estados é a emancipação. Eu tenho um estado dominante e um estado dominado. Aí aquele estado dominado, ele se emancipa. Ele se torna independente, por assim dizer, né? Ele se torna um estado soberano. Bom, essa emancipação, ela pode se dar pela via da revolução violenta, pela via da guerra, pelo uso dos meios bélicos, ou pode ser uma emancipação que acontece de forma pacífica, de forma negociada, né? Então, exemplo do primeiro caso, América do Norte, né? Nós cansamos de ouvir falar da Revolução Americana. E eu falo cansamos de ouvir falar, porque não é o nosso caso aqui, mas nós encontramos por aí afora gente que conhece mais a Revolução Americana e não conhece nada do nosso próprio processo de independência, né? Dos meandros políticos. Mas o processo brasileiro de independência é um exemplo de modelo de uma independência negociada, não violenta, por assim dizer. Nós podemos falar que o Brasil, em certa medida, comprou a sua independência, não é? Tá bom? Joia. A terceira forma de surgimento de estados é a separação ou desmembramento. Bom, aí os conceitos são muito fáceis, né? Eu tenho um estado que se divide, que se separa. Por exemplo, o estado A se separa e um pedaço dele forma o estado B. Houve um desmembramento, não é? Ou o estado A se separa e desaparece, formando estados B e C. Aí houve uma separação, né? Historicamente, que a gente pode lembrar recentemente, um país chamado Sérvia e Montenegro. Ele se separou e ficou de um lado só a Sérvia e de outro lado só Montenegro. Isso mais modernamente falando, acho que não tem 30 anos que isso aconteceu. Foi feito por plebiscito. Né? A sociedade daquele país foi às urnas e resolveu dividir. Tá? Muito bom. Quer outro exemplo? Mais antigo? O Império Austro-Húngaro. Ele foi dividido e daí sobrou a Áustria, a Hungria e a Tchecoslováquia. E depois a Tchecoslováquia também se dividiu, não é? Formando a República Tcheca e a Eslováquia. Tá? Então são movimentos que acontecem ao longo da história. Uma quarta e última modalidade, aí é o inverso, é a fusão. Estados soberanos se juntam para formar um novo Estado. Tá? Vamos ver. Os reinos que existiam no território da Itália, né, condados, ducados, eles se juntaram e formaram o que hoje nós conhecemos como Itália. O mesmo aconteceu com a Alemanha. Tá? Na Itália foi lá Módena, Parma, Toscana e o Reino de Nápoles.
aí eles se transformaram numa potência só. Tá bom? São formas de criação do Estado. Pois bem, esse Estado que surgiu, né? Surgiu no mundo, ele precisa passar a atuar internacionalmente. É natural que haja, não é, o intercâmbio, a interdependência entre os Estados soberanos. O primeiro passo para atuar nessa sociedade internacional é que o Estado seja reconhecido. Então tem lá o tema do reconhecimento de um Estado. E daí nós já estamos encaminhando para o nosso finalzinho, tá? Bom, o reconhecimento do Estado, quer dizer, é dar uma roupagem jurídica para um fato da vida. O fato da vida é qual? O Estado surgiu. Qual que é a cobertura jurídica disso? Agora nós precisamos olhar para esse Estado e saber se ele vai ser reconhecido como tal ou não. Já dou como exemplo recentíssimo. Um grupinho lá de um pessoal no Oriente Médio, aqui eu falei grupinho de forma pejorativa mesmo, né? Porque o que eles fazem não merece respeito nenhum. Chamado Estado Islâmico, um grupo de pessoas lá, extremistas, resolveram tomar território à força, não é? Tomaram território de alguns países, até do Iraque, do Irã, enfim, e criaram aquilo que eles denominaram de califado do Estado Islâmico. Tem lá o nome deles também. Estado Islâmico é o popularesco, né? Mas é o califado, não sei o que lá, do Levante. Bom, esse Estado Islâmico se pretendia como uma entidade soberana, mas nenhum outro país do mundo reconheceu esse Estado Islâmico como um ente soberano, especialmente pelas graves violações de direitos humanos que eles promoviam e, em certa medida, ainda promovem naquele local. Por exemplo, matando pessoas de minorias, não é? Executando pessoas, o assassinato, o genocídio de pessoas, destruindo obras que são patrimônio mundial, né? Relíquias históricas, e por conta disso esse Estado, então, não é merecedor de reconhecimento. Perdão. Agora, para aqueles estados que, infelizmente, são a imensa maioria, que surgem ou que surgiram com a intenção de integrar a sociedade internacional dentro de um parâmetro de normalidade, existe o Instituto do Reconhecimento. Tá lá, ó, um conceito que eu extraí do Francisco Rezec. É um ato livre pelo qual um ou mais estados reconhecem a existência em um território determinado de uma sociedade humana politicamente organizada, independente de qualquer outro estado existente e capaz de observar as prescrições do direito internacional. Então, é o reconhecimento, é a acolhida de um novo Estado na sociedade internacional. Bom, é um ato formal, não é? Embora não precise ser expresso. Quer dizer o quê? O reconhecimento de um Estado, ele pode ser feito de forma escrita e expressa, com uma carta de reconhecimento, mas ele também pode ser feito tacitamente. Como que eu faço de forma tácita? Por exemplo, o Brasil vai reconhecer tacitamente um Estado novo. O Brasil manda representantes diplomáticos para aquele Estado. O Brasil celebra tratado internacional com aquele Estado. Por exemplo, um tratado econômico. Então, o fato de praticar esses atos indica a intenção do Estado brasileiro, nosso exemplo,
de reconhecer aquele novo ente soberano surgido no mundo, tá? Então, veja, aí tem algumas notícias históricas, né? Porque o reconhecimento, embora na sua essência ele tenha alguma simplicidade, ele seja singelo de certa forma, mas politicamente falando, ele pode ser muito complicado. E daí eu anotei no material, né? O nosso caso de Estado que um dia foi colônia e depois emancipou-se. Né? O Brasil tem a sua independência em 1822. O Estado português, na época, era a metrópole, né? Eu ia falar matriz, é a metrópole. Portugal só foi reconhecer o Brasil em 1825, quer dizer, 3 anos depois da nossa independência e do pagamento das pesadas indenizações que foram impostas ao Brasil, né? E para que isso acontecesse, houve a intervenção de estados estrangeiros para convencer Portugal a reconhecer a nossa independência. É claro que esses estados não agiram porque são bonzinhos, né? Eles tinham um interesse muito grande nas riquezas do Brasil, e a independência do Brasil era de suma importância para esses interesses, porque tirava a metrópole, a coroa portuguesa da jogada, né? Então, veja, claro que o primeiro país que reconheceu a nossa independência foram os nossos irmãos do Norte, não é? Os Estados Unidos da América, em 1824. Quer dizer, eles estavam lidando com essa ideia de independência quase 100 anos antes já, né? Em 1776 já havia toda essa ideia de independência lá nos Estados Unidos. E como representantes de um novo mundo, né, democrático e independente, eles, óbvio, tinham que ser os primeiros a nos reconhecer. Tá joia? Maravilha. Então, para finalizar, esse reconhecimento pode ser individual ou coletivo. Um Estado sozinho reconhece o novo ente soberano, ou um grupo de Estados junto reconhece por um documento conjunto, não é? Um instrumento diplomático. Pode ser um reconhecimento de direito com declaração expressa, com uma carta de reconhecimento. Ou pode ser um reconhecimento de fato, que daí é o tácito, por condutas praticadas pelo Estado reconhecedor, nós podemos deduzir que houve o reconhecimento, não é, desse novo Estado soberano surgido no cenário internacional. Aí você pode perguntar, existe um número mínimo de reconhecimentos necessário? Não, a doutrina não aborda esse tipo de número ou de quantidade, de quórum, para que um Estado possa ser considerado reconhecido. Ao que tudo indica, e não há por que não fazer, em tese, né, o reconhecimento, um Estado soberano reconhecendo já é o bastante para que nós tenhamos aí um recebimento desse novo ente no cenário internacional. Tá? Você vai perceber que no exemplo do Estado Islâmico, pelo absurdo que é a coisa, ninguém reconheceu, ninguém quer saber disso daí. Né? Pelo contrário, busca-se a distância com esse tipo de grupo, com esse tipo de entidade que só promove violência e desrespeito aos direitos fundamentais. Pessoal, tudo ok até aqui? Tudo em ordem? Vocês viram que está sendo lançada uma campanha aí para eu achei um barato, né? Mas eu só falando também, só comentando, né? Para que os alunos liguem as câmeras, né? E mostrem que
que o professor não está sozinho lá falando para a câmera dele. Eu sei que vocês estão aqui comigo, claro que nunca pediria isso, acho que nem tem esse direito, né? Ó, liga a câmera aí, fulano. Para quê, né? É... Mas então a gente vai conversando no chat aqui, sem problema nenhum, né? Show de bola. Pessoal, já pensou, dona Eliana? Então, antes de nós encerrarmos o nosso encontro, eu tenho